Olá, eu sou o Francisco. Olá, eu sou a Francisca e estamos aqui hoje para vos apresentar aquela que é uma ferramenta que consideramos ser transformadora e que muito nos impactou, aos dois, na nossa vida pessoal e também artística e profissional. Eu vim da área da psicologia e, a determinada altura, estava a trabalhar com pessoas com necessidades especiais, e com teatro, e cheguei a um ponto em que senti que precisava de outra ferramenta que me ajudasse e que complementasse o meu trabalho. E foi nesse momento, que encontrei a técnica de Chekhov, que estudei em Londres e depois estudei em Berlim, e de facto senti que estava a encontrar algo que ia além daquilo que é uma técnica para atores. Aquilo trazia-me também uma satisfação pessoal um potencial de autoconhecimento e de autodesenvolvimento muito grande. E por isso me fascinou tanto esta ferramenta que o Chekhov desenvolveu. Na verdade, nós conhecemos-nos num workshop da técnica. Eu, apesar de não ser atriz, acredito que todos nós temos um potencial criativo e artístico, e que é bom despertá-lo. E fui a este workshop onde conheci o Francisco e rendi-me, fiquei muito impressionada com todos os exercícios e desde aí tenho acompanhado o trabalho do Francisco, tenho participado em muitos workshops e muitas formações e continuo apaixonada por esta ferramenta que vos vamos apresentar agora. O objetivo principal da técnica é que o ator encontre a sua própria individualidade ou liberdade criativa. Para chegarmos a esse ponto, precisamos de três chaves: a imaginação, a inspiração e a intuição. Vamos ver a imaginação primeiro. Então, a imaginação, no fundo, ela permite-nos conhecer aquilo que ainda não é conhecido, permite-nos ver para além daquilo que é visível. O ator procura esse invisível da personagem, é algo que ainda não se manifestou, a personagem ainda não se manifestou, mas o ator cria um espaço através da sua imaginação para que essa personagem possa incorporar. Por isso, Chekhov chama também à técnica psicofísica. E o que quer dizer este termo psicofísico? Quer dizer que o ator desenvolve uma sensibilidade aos impulsos que vêm da mente, da psicologia da personagem e que se manifestam no corpo. E o ator torna-se sensível a esses impulsos e vai desenvolvendo todo esse mundo interior e vai criando a personagem através desse processo. Uma outra chave que vamos explorar é a inspiração. Então, a inspiração fica entre o mundo interior da personagem e o público. É a alma do ator e a alma da obra que o ator está a representar. É neste lugar que o ator ou a personagem se encontra com o público. Na verdade, é isto que o público quer ver. O público quer ver a alma, quer sentir a personagem, quer sentir a obra. Por isso, esta busca pelo mundo interior e a manifestação. Para além disso, a inspiração é também aquelas imagens que falávamos há pouco, é estas imagens que o ator vai buscar a inspiração. Um dos exercícios do Chekhov é a criação de atmosferas, e são estas atmosferas que vão inspirar o ator para o seu trabalho. Não é? A última chave, mas não menos importante, é a intuição. Portanto, é aqui que é este ponto que o ator quer chegar. O ator quer atuar de uma forma intuitiva e não racional. Uh, Portanto, esta é, obviamente, a mais inconsciente das três chaves, e
e a busca principal do ator. A determinado momento, o ator já não está em palco, mas já não está a pensar naquilo que está a fazer. Nem sequer é algo programado. Foi algo que foi sendo experimentado ao longo dos ensaios, ao longo do treino que foi sendo feito. Foram sendo exploradas várias possibilidades e no momento em que o ator está a representar aquela personagem, de todas aquelas possibilidades que foram experimentadas, surge uma intuição para o momento. Não quer dizer que. Ou isto quer dizer que num dia, numa apresentação, a personagem pode vir de uma maneira, sem mudar o mundo interior desta personagem, obviamente, mas quer dizer que num dia a personagem pode atuar de uma determinada forma e no dia a seguir pode ter outros movimentos diferentes. Porquê? Porque não é pensado. E não quer dizer que o ator perca a consciência daquilo que está a fazer. Não, aqui o Chekhov também fala de um tema que é a consciência dividida. A consciência do ator está sempre presente naquilo que está a ser feito. Mas é uma consciência diferente da consciência do ator. Os egos separam-se, digamos assim. E estes três Is, ou estas três chaves, a imaginação, a inspiração e a intuição, levam-nos a um lugar que é o da individualidade criativa. É então isto que nós procuramos explorar ao longo dos ensaios, ao longo do trabalho de ator, é encontrar o ator usa o instrumento que tem, que é o corpo. E para utilizar o corpo, ele precisa de se tornar cada vez mais consciente, cada vez mais presente desse corpo. Um, o que o Chekhov e penso que o que qualquer ator, artista deseja é atuar, ser livre na sua arte, não é? Sentir-se livre e não preso. Muitas vezes há a tendência de, como temos que memorizar texto, como temos que apresentar uma memorização de texto ao público, muitas vezes isto tem a ver também com a época em que estamos da nossa sociedade, a época cultural, há uma tendência em debitar texto e perde-se o sentir. Então o ator procura esta liberdade criativa, a intuição, como já tínhamos falado há pouco, procura a sua própria voz, procura todas as possibilidades de movimento, procura ser o mestre de si mesmo, que no fundo era isto que o Chekhov queria. Queria que cada ator fosse o seu próprio professor, que tivesse uma ferramenta que pudesse usar para se ensinar, para explorar o seu trabalho e para explorar o seu potencial criativo. Então, quem foi o homem por detrás da técnica? Chekhov foi um ator russo do final do século XIX. Viveu, foi um dos melhores alunos do Stanislavski, nas próprias palavras do Stanislavski, que estudou no Teatro de Moscou com o Stanislavski e tinha uma relação muito forte havia uma relação muito forte entre os dois, mas a determinado momento o Chekhov começou a sentir que algo os separava, algo artístico, obviamente, não tinha a ver com uma questão pessoal. E isto estava relacionado sobretudo com a questão da memória emocional do Stanislavski. E o Chekhov, como eu já falei há pouco, Chekhov acreditava que o ator deveria desenvolver, uh, devia criar a personagem através da sua própria imaginação e não procurar nas experiências do ator aquilo que o levasse a construir a personagem. Porquê? Porque isto iria confundir o ego, a consciência do ator e a consciência da personagem. E propósito da técnica de Chekhov é construir uma consciência nova, construir um ser, dar à luz um novo ser, uma nova personagem.
Foram muitos e são muitos aqueles que foram influenciados pelo Michael Chekhov, naquela que foi a sua vida enquanto artista, enquanto professor. Alguns daqueles que mais foram influenciados e que pertencem também às nossas referências artísticas e cinematográficas estão aqui também, como o Clint Eastwood, o Jack Nicholson, a Marilyn Monroe ou o Anthony Hopkins. E todos eles, sem exceção, falam com muita admiração e muita, de certa maneira, reverência ao Michael Chekhov, com muita gratidão por aquele que foi o legado, uh, em termos de técnica, que lhes permitiu melhorarem-se e aperfeiçoarem a sua vocação de uma forma muito mais profunda e transformadora. Bom, eu, como vos disse no início, estudei psicologia, desde o início dos meus estudos. eh, Comecei a trabalhar no grupo de teatro terapêutico do Hospital Júlio de Matos, portanto, até ao final da minha licenciatura, estive ligado a este grupo de teatro e isso, sem dúvida, mudou a minha vida e alterou o rumo daquilo que eu iria fazer dentro da psicologia. Depois de terminar a licenciatura, iniciei o mestrado em neuropsicologia e trabalhei num hospital psiquiátrico em Zamora, perto de Salamanca, e dentro desse hospital criei também um grupo de teatro para pessoas com doença mental grave e prolongada. Entretanto, fui para uma instituição e novamente voltei a criar um grupo com pessoas com necessidades especiais. E foi nesse momento que percebi que não tinha as ferramentas necessárias para continuar a trabalhar com teatro e fui à procura de alguma técnica que eu pudesse estudar e que me pudesse ajudar nesse trabalho. Mostramos-vos agora algumas imagens do nosso portfólio, do portfólio também do Francisco, que começou já há muitos anos a trabalhar com associações artísticas, de teatro, e não só, com grupos também fora do âmbito artístico. Aqui temos alguns exemplos, na Amarelo Silvestre, na AMA, A Associação de Medicina Antroposófica, que é uma base da técnica de Chekhov. e também algumas imagens de um grupo que fundámos em Viseu, no ano de 2021, e que se alongou até 2022, até o ano passado, e onde pudemos acompanhar durante um ano letivo artistas e não artistas, e, e partilhar a técnica de Chekhov. Mais algumas imagens, desta vez um workshop, um dos mais recentes, na Escola Velha. Aqui já mais direção de atores, não tanto um workshop, mas uma direção de atores para uma peça que já está a ser preparada e que fomos então convidados para ajudar na direção de atores com as ferramentas da técnica. Sim. E por último, também mais imagens e fotografias, e portanto, Ali embaixo do lado direito, do lado direito é um exemplo de um desenho que foi criado eh, para a contração e expansão, que é uma das ferramentas da técnica de Chekhov. sim, os workshops e as formações acabam por ter influência de várias ferramentas e, e são sempre muito transformadoras. Então, despedimos-nos. Foi um gosto partilhar aquele que tem sido o nosso percurso convosco e esperamos encontrar-nos em breve para que nos possamos inspirar e E muito obrigado por nos terem escutado e gostaríamos de apresentar o nosso trabalho e estar convosco para conhecerem.
Adeus, obrigada.